respiratórias, que a instalação de uma mina nas proximidades de Porto Alegre vai deixar o nosso ar mais poluído, a nossa água mais suja, que, portanto, vai afetar concretamente a nossa qualidade de vida. Nós não temos dificuldade de entender que o argumento de que a mineração vai gerar empregos não vai servir sequer para a lógica econômica, porque ao mesmo tempo em que gera empregos, adoece. E se adoece, isso significa mais recursos ao INSS, mais pessoas que vão precisar do sistema de saúde para poder sobreviver. E, portanto, da perspectiva social e econômica, também não se justifica. E aí que entra a questão de a gente olhar para essa mina e pensar que isso afeta a saúde mental, afeta a questão das doenças respiratórias, vai afetar a nossa segurança alimentar, vai piorar a questão de aumentar o número de doenças cardiovasculares e vai também influenciar a questão das doenças infecto-contagiosas, porque se a gente tem, por exemplo, um aumento da temperatura, tem uma alteração do padrão de capacidade vetorial, que é a capacidade de transmitir doenças, por exemplo, dos mosquitos, como o mosquito da dengue e outras doenças que vêm junto com essas, como chikungunya e outras. A mineração de carvão, né, ela tem um impacto gigantesco em todo esse cenário de esgotamento de recursos, de emergência climática, de corrupção, e a geopolítica que está por trás disso e tudo mais. Não há nenhum ponto que se verifique de positivo para a questão de preservação planetária, de restauração planetária, de sobrevivência. Céu aberto, poluição bem perto, metal pesado pelo chão. Mineração no delta, poluição bem certa, névoa de chumbo no Guaíba. Metal pesado em nuvens cinzas. Fumo de ulha tufa, a natureza murcha, não passará em brancas nuvens. A omissão de quem não sabe que é refém da maldição da grana suja. Medusa na escuridão. Ilha das Flores, Nossa Senhora das dores do pulmão. Viu metal de porte, Nossa Senhora da morte do carvão. Ilha dos marinheiros, o Deus dinheiro, exploração. Mina Guaíba, o negócio da China é bucha de carvão. Eu sou formada em contabilidade e meu companheiro
ele é professor. Mas nós optamos para viver da terra, então essa foi uma opção familiar. E a gente vive das feiras, então para nós é muito próximo ir para Porto Alegre, 20 quilômetros, vender a nossa produção direto ao consumidor, do que tu ter aqui um atravessador. A gente se sente assim, como vai ser eu levantar cedo e ir para a horta, sabendo que vai ter uma mina do lado, atingido quando eles fizerem a primeira cava, porque vai ter pó. A questão da água, né, vai poluir a água, vai secar, entendeu? A gente vai ficar sem e vai inviabilizar a produção orgânica de hortaliças a primeiro momento e mais ao longo tempo toda a produção de arroz, da onde nós vamos tirar água para a produção do arroz, já que a primeira cava é 100 metros do rio Jacuí, né? A produção foi impactada do arroz orgânico, ela foi pressionada, ela foi desqualificada pela Copelme, essa produção. Por exemplo, ano passado a gente tinha produção, tinha plantado e não tinha água, que é o principal da produção orgânica do arroz. A gente levou como resistência também de produzir comida. Então, quando você fala em outro modelo, a gente tem que propor também, porque a gente faz a crítica ao modelo atual e aí a gente tem que ter também, então, uma proposta para o que a gente quer no campo da mineração. É que se cria a possibilidade da população, por meio de consulta deliberativa, né? Portanto, não é só essa consulta que se fazem hoje em audiências públicas, que o pessoal vai lá e fala quais são as suas demandas, interesses e simplesmente não são atendidas, as pessoas ficam frustradas, lançam seus interesses, o que eles acham importante, nada disso é aplicado. Então, cria-se a possibilidade de territórios livres de mineração, que é um debate que várias organizações fazem há algum tempo, ou seja, antes da instalação sejam consultadas as pessoas que vivem nessas regiões, se elas querem ou não a instalação de uma mega mineração. A partir da decisão delas é que vai ter, então, aprovação ou não da entrada da mega mineração. A partir disso, também seria importante ter políticas públicas de fomento das atividades econômicas já existentes nessas regiões, né? Caso elas neguem a entrada da mineração, então seria necessário ter um fundo ou algo do tipo que vá financiar, apoiar as atividades econômicas existentes. Eu acho que sobre o aspecto da economia, né, o companheiro já falou super bem. Eu acho que é esse momento que a gente está vivendo hoje, dessa situação, né, do coronavírus, que agrava uma crise já existente, que a gente tem que pensar sobre os valores e os fundamentos dessa nossa economia, né? Repensar a solidariedade, repensar o que é a participação popular, né, e a construção soberana, né? Então, se a gente quer repensar esse modelo que está dado, esses vários modelos constituídos, a gente tem que repensar numa retomada mesmo do poder do povo, de discutir sobre eles, né? Isso é uma coisa muito cara para nós do MAB, né? Repensar todo esse sistema de distribuição, né? A pergunta que o companheiro colocava, né? De minério para quê e para quem, né? A pergunta que a gente faz de energia para quê e para quem. É o momento mesmo da gente questionar essa totalidade. Nós somos esse resultado de um passado colonial e de uma formação de uma elite brasileira totalmente subalterna a esses interesses do capital internacional, né? Consolidando, lamentavelmente, um país, ao longo de vários séculos, um país que tem uma relação subalterna aos interesses, né, do capital internacional, em que se materializa por consolidarmos um país que apenas exporta, né, os bens materiais que estão presentes no subsolo, mas que também estão presentes na floresta, né, na terra, em outras expressões dos bens naturais, né? Então, na lógica construída secularmente, né, na nossa sociedade, nós estamos nos referindo a um momento de desenvolvimento do capital em que os bens naturais
que deveria estar ao controle dos sujeitos que vivem, né, do campo e reproduzem a sua existência no campo, hoje são mercadorias, né? Tudo está mercantilizado e tudo é passível de ser explorado até o limite do intolerável. Né? E, por fim, nessa ideia de ter de onde partimos, do ponto de vista da reflexão, tem a ver com isso do problema minerário, né, brasileiro. A mineração sempre esteve presente nos ciclos de desenvolvimento econômico do nosso país, né? Mas a gente tem tratado, e o nosso recorte remete a esse período dos anos de 1970 e que se aprofundou a partir de 2000, né, naquilo que nós apelidamos do boom das commodities, que impôs tudo isso que nós temos tratado, das consequências ruins, das consequências nefastas do que é esse modelo, né, predatório, de exploração, pela lógica de mercantilização dos bens da natureza, etc. e tal. Eles já estão vindo com um pacote de propostas, né, de como a mineração é central para essa retomada da economia no Brasil. Então, pode ser que a gente veja aí vários projetos sendo desengavetados, né? Eles estão pedindo mais isenção fiscal, eles estão pedindo um sistema de segurança jurídica, né, de proteção de investimentos. Então, pode ser que a gente veja aí para frente uma solução para a crise econômica do coronavírus vinda pelos investimentos e maior abertura ainda para o setor. Então, o financiamento das políticas públicas, vamos pegar Carajás. Carajás se descobriu lá 10, 20 anos atrás, né, uma mina, né, de ferro no Carajás. Né. Aí o que se faz? Tem uma empresa que vai lá, pega o ferro, leva. Qual é a política pública que se faz? Se constrói uma estrada de ferro com alta velocidade, não sei quem que vai para o porto, quem é que paga, né? O Estado paga. Então, o financiamento da política pública é feito pelo Estado. O que a empresa paga de imposto? 0,15%. Né? Não dá nem para tirar o pó dos trilhos. Então, o financiamento das políticas públicas precisa de dinheiro. Né? E esse dinheiro teria que sair, né, do benefício da venda do minério, que vale muito, porque ele tem riqueza. Né? Então, uma parte desse dinheiro, em vez de ir para a empresa, para onde é que vai, né, a construção da estrada de ferro, se não existisse o Estado, né, a empresa teria que pagar. Assim, não, ela tem o Estado que paga a empresa, paga a estrada de ferro, ela aumenta o lucro dela porque não precisou pagar a estrada de ferro. Então, o financiamento das políticas públicas tem que sair da onde? Política pública de bombeiros, de médico, de creche, da estrada. Aqui no Rio Grande do Sul, vamos colocar uma mega mineração aqui em Eldorado do Sul. Vai ter 1.000 caminhões todo dia saindo para ir até o polo petroquímico. Quanto representa isso de custo de manutenção de estrada, de aumento de estrada, de acidentes que vão acontecer, que o Estado vai ter que ir lá, a SAMU vai ter que ir lá. Então, tem toda essa política pública que tem que ser paga, que o Estado arca. E se eu faço um protocolo de intenções, uma lei, onde digo, não precisa pagar nada, tu não paga, nem os que trabalham contigo não precisam pagar, nem quando compram e nem quando vendem. Onde é que vai sair o dinheiro? Muito simples. Nossos corpos são os nossos primeiros territórios, mas lutar pelo território como um todo, né, todos os territórios, a partir do nosso corpo como o primeiro deles, e ter como centro da nossa luta uma relação que coloque no centro do modelo de sociedade uma relação pautada numa convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza. Portanto, esses modelos eles não cabem em nenhum território. E ninguém melhor do que as mulheres, ninguém melhor do que as comunidades originárias sabem disso e têm a resistência no seu cotidiano, no modo de vida e a valorização desse cuidado com a vida, com o meio natural,
com a reprodução, com o cuidado daquilo que o patriarcado colocou como atividades de trabalho que não têm valor, que não são mensuráveis economicamente. Portanto, esse sistema que nós precisamos acabar com ele. E acabar com ele é justamente acabar com esse modelo de mega mineração, qualquer modelo de exploração. Portanto, são muitas as experiências de economia feminista e nós precisamos andar nesse sentido de mãos dadas e lutando contra tudo isso e mostrando, né, essas relações, essas economias, essas redes que estão funcionando, que funcionam desde as comunidades africanas tradicionais, quilombolas, as mulheres quilombolas, as mulheres negras, a economia feminista negra e todas as economias que fazem parte dos diversos territórios no Brasil e no mundo, são uma rede importante e que são justamente a alternativa para o mundo que cesse com essa crise econômica, ambiental que nós estamos vivendo no mundo. O impacto é muito maior. Então, na verdade, a população que vai ficar na área de influência da obra, basicamente serão os vizinhos da mineração da Copel, de uma mineração de carvão. Não se pode falar em desenvolvimento sem falar na análise da qualidade desse desenvolvimento, né? Então, por isso, a gente, enquanto pesquisador, nós fomos até Arroio dos Ratos para ver qual é a qualidade do desenvolvimento de Arroio dos Ratos, que não tem o PIB, né, de um desenvolvimento bombástico. Ele tem um PIB inferior na média do Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas o que acontece? Qual é a qualidade do desenvolvimento que tem lá? Então, a gente, enfim, nós fomos algumas vezes visitar lá, e, gente, assim, ó, ser vizinho mesmo, de uma mineração de carvão bate, treme tudo, né? Bate uma vidraça, por enquanto ainda não quebrou. Sim. Mas eu não sei se alguma hora um impacto mais forte, mais violento. E as explosões vocês escutam? Sim, tô dizendo, treme a casa inteira, treme tudo, né? Mas ontem mesmo eu tava em casa e aquela barulheira. E é um atrás do outro, assim, bem complicado. Quando a mina começou, barulho, muito barulho, que eles fazem aqueles estouros. Os cachorros ficam tudo ouriçados lá, tem lá, ele ouve aquele barulho, eles não sabem o que é. Né? E daí treme tudo. Não tem parte das janelas que não bata. Né? E assusta, e à noite fica aquele barulho a noite inteira. Né? Às vezes tu tá bem no sono ali e dá aquele barulho, te acorda, né? Ou então tu tá dizendo descansadamente tirando o cochilo na tarde, aquela barulheira depois do meio-dia, que é o horário mais ou menos que eles explodem, é o meio-dia, 6 horas da tarde. Isso todos os dias? Todo santo dia. Mas agora não dá pra passar sem remédio. E sem chá não dá pra passar. Porque se a gente passa sem remédio, de vez em quando ele lá fazer nebulização e tomar remédio, Deus o livre, não dá pra ficar. Não dá pra... Então, há grupos sociais que o estudo de impacto, basicamente, ele não viu. Só que o que a gente coloca? Não é porque ele não viu que eles não existem. Em 2 aldeias, na área de influência direta do projeto da Mina Guaíba, né? A aldeia Guajaivi, que é uma reserva indígena estadual em Charqueadas. A vida aqui a gente leva normal, né? No caso assim, que a gente vive a nossa cultura, né?
A aldeia Pecurutã, que é uma aldeia em situação de acampamento às margens da BR-290. Por que nós precisamos aqui de acampamento? Trabalhar, fazer artesanato, balaios, coisas, né? A aldeia Guadiaívi está a apenas 1 quilômetro da área diretamente afetada, né? Então, basicamente, ela vai estar a 1.000 metros do buraco de 4.500 hectares para cavar carvão. E a gente ficava preocupado que não é só com as culturas indígenas, né? A gente fica preocupado com todo, no caso, né? Culturas brancas também, na cidade também, que vai sofrer, né? com esse projeto que está vindo para cá, né? E a gente ficamos assim muito triste com isso, né? E a aldeia Pecurutã está a apenas 7 quilômetros também, que é uma distância muito curta, né? Eu quero perguntar essa coisa a todo mundo, mas essa mineração tem que respeitar por Deus, né? Não é para cavar, vender para outro, não, né? Essa coisa. E aí eu vi falar no lado Piquiri, cavando lá, morreu 50 famílias. E o patrão dele está vivo, pobre que está morrendo. E ele tem que aplicar um dinheiro e aí o que vai acontecer de novo se acaba aquela terra, né? Vai acontecer de novo, né? Então, a gente sabe que os Guarani têm uma relação muito profunda com as matas, né? A gente sabe que o projeto da Mina Guaíba vai desviar um arroio e, coincidentemente, o arroio onde essa comunidade Guadiaívi pesca e uma boa parte da segurança alimentar deles vem da pesca. Nós somos contra, né, no caso, porque vai destruir uma natureza, no caso, né? A gente quer preservar a natureza. Para nós não é melhor que árvore, sombra, criar um passarinho também, para ter um vento tranquilo. Por isso que nós queremos natural, dessa de manto, assim, para criar bicho e caçar e comer. Melhor para nós. E rio também, pescar e comer. Por causa disso que nós queremos que a natureza que precisamos, né? E as matas ciliares desse arroio, do rio Jacuí e da própria aldeia, elas são a fonte de matéria-prima para artesanato, que é a principal fonte de renda dessas comunidades. E aqui tem tudo, tem taquara, tem coqueiro, tem tudo isso, né? Não falta nada, né? Só que falta uma coisa para... Ela é também, os Guarani comparam uma farmácia, né, pela quantidade de ervas medicinais que eles conseguem acessar nessas matas. Eu digo sim a um futuro com saúde, a quem virá depois de mim. O componente indígena do estudo de impacto ambiental não existe no caso do IARIMA feito pela Mina Guaíba. A FUNAI não foi notificada, não foi feito um termo de referência e, portanto, não se tem a menor ideia de como um projeto desse tamanho poderia afetar a vida das comunidades indígenas. E quando a gente olha o IARIMA, né, elas são mencionadas apenas como... Tem uns subcapítulos, né, que é considerações sobre povos indígenas, e ali a gente não sabe a etnia, não sabe o número de famílias, não sabe nada, e são chamados de acampamentos supostamente indígenas, né? Então até a indigeneidade dos próprios indígenas é colocada em questão e suspeição, assim.
e basicamente é muito parco em informações, assim, e o principal de tudo é que em nenhum momento, assim como a Maria já trouxe aqui, né, eles foram ouvidos, consultados e informados sobre o projeto. Quem aqui quiser respirar pó de carvão, levanta a mão, levanta a mão. Quem quiser beber água com pencas de acidez, é só dizer, é só calar. Aqui não conheço alguém que diga sim à própria extinção. Dizemos não a essa insanidade, um grande não a esse absurdo que é a mega mineração. Bom, de acordo com a Convenção 69 da OIT, e nós temos nos embasado nela, as terras indígenas aí são concebidas integralmente, né? E essa integralidade, ela significa dizer que o meio ambiente das nossas áreas ocupadas, eles devem ser respeitados, né? E mais adiante eu vou falar sobre isso. E além disso, eles devem ser respeitados, abarcando aí os aspectos da natureza coletiva, que é isso que eu falei no início, né? Dos direitos econômicos, sociais, culturais, enfim. O que diz na legislação da Convenção 69? Que nós temos que ter, né, a consulta prévia. Isso significa que os povos indígenas precisam saber com bastante antecedência sobre o que trata o empreendimento que querem realizar nos nossos territórios, que a gente possa discutir sobre esse empreendimento, no que ele nos impacta, o que ele fere, no que os nossos direitos vão estar, né, aí subordinados nesse empreendimento. Então, quando você trata da consulta prévia livre informada, né, nesse momento da consulta prévia, é quando o empreendimento tem a obrigação de explicar para nós, povos indígenas, sobre o que é o empreendimento. Né? Livre. O que é a consulta livre? É que nós, povos indígenas, possamos pensar, conversar, sabe? Para que a gente possa ver se isso realmente vai colaborar com as nossas vidas, o que isso vai impactar nos nossos territórios, qual vai ser o impacto sobre a vida das nossas populações. Então, isso é deixar que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa discutir sobre o que nos apresentaram, e informada. E o que é a informada? É trazer todas as informações relevantes ao projeto que vai acontecer no nosso território. Então, quando a gente fala de consulta prévia, livre e informada, é dizer que nós, povos indígenas, temos que ser informados de todo o projeto, é dizer para a gente que a gente tem um tempo que a gente precisa para poder decidir sobre isso. Então, a Convenção 69, a gente não tem que olhar para ela como algo isolado, não. À luz, né, desse reconhecimento dos direitos que a gente teve na década de 80, está aí a nossa própria Constituição de 88, e depois da Convenção 69 da OIT, a gente tem também as duas declarações sobre os direitos dos povos indígenas. A Declaração Americana, no âmbito da OEA, é mais recente, ela é de 2016, e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, né, que ela é de 2004. E nessas declarações a gente tem o reconhecimento da autodeterminação, a livre determinação dos povos indígenas, né? A Convenção 69, no artigo 7º, fala que os povos têm o direito de decidir as prioridades no que concerne ao modelo de desenvolvimento que lhes afetem. Direito de decidir, né? Como o Brasil é signatário da Convenção 69 desde 2002, nós estamos, então, com a Convenção como uma legislação brasileira, né? Acho que isso é muito importante. Bom, os avanços aos reconhecimentos dos povos indígenas com a Convenção 69, né, a esses direitos coletivos que a gente tem e pelos quais a gente luta, e com a Convenção 69, como nós nos subsidiamos com essa legislação,
para que a gente possa ter avanços aí nas disputas que envolvem os povos indígenas. Então, esse reconhecimento dos direitos coletivos, né, que é significativo, também o reconhecimento e os direitos econômicos, né, sociais, culturais dos povos indígenas, que é salientado dentro da Convenção 169 da OIT, né? Essa convenção é um instrumento internacional, então a gente precisa, né, respeitá-la, já que o Brasil é signatário, ela é abrangente, eu acho que isso também a gente precisa considerar, né, e ela respeita as condições de vida e de trabalho dos povos indígenas e está em caráter vinculante, né? Então, pelo Estado brasileiro. A Convenção 69 da OIT, ela dá a nós, povos indígenas, uma relevância muito importante dentro do Estado brasileiro. Mas nós vivemos hoje, e aí eu gostaria de fazer um parênteses nesse momento, uma retirada de direitos dos povos indígenas, né? Nós temos aí uma necessidade de que os povos indígenas sejam consultados através da consulta prévia, livre e informada, e aí a Eliana trouxe um pouco isso na fala dela também. Infelizmente, mesmo nós organizando os nossos protocolos de consulta, né, quando a gente tem aí os grandes empreendimentos que querem ser realizados nos nossos territórios, infelizmente a gente muitas vezes não é consultado devidamente. Então, o que a gente vai ver, e o que a gente vai se deparar quando a gente vai pegar e fazer uma pesquisa sobre os procedimentos de licenciamento ambiental em terras indígenas, a gente vai ver que a maior parte dos licenciamentos ambientais acontece, inclusive, sem a feitura do componente indígena do Plano Básico Ambiental. Então, é gravíssimo. A gente está falando aqui não só da aplicação de uma brecha da legislação, a gente está falando de questões muito práticas, objetivas da legislação tal como ela está colocada, em que esses mega empreendimentos, ou às vezes empreendimentos não tão grandes, como a gente está vendo no caso do Jaraguá, em São Paulo, vão pegar brechas na lei e vão aprovar toque de caixa sem nem o conhecimento da comunidade indígena. A comunidade vai saber que existem empreendimentos quando chegarem as máquinas lá para fazer, para dar início às obras, né? Dizemos não a essa insanidade, grande não a esse absurdo que é a mega mineração. Eu digo não ao poder da destruição. Eu digo sim a un futuro. Los derechos de la naturaleza surgen partiendo de un punto que también mencionó aquí de alguna manera Rualdo: superar esa visión en la cual nosotros, los seres humanos, nos colocamos de alguna manera sobre la naturaleza. Hay que superar esa visión dominante que ve al ser humano por fuera de la naturaleza y que incluso le ha definido al definirla ya como una parte integral de la misma. Y eso es importante porque hay que superar esa visión que permite la dominación y manipulación de la naturaleza. Y tenemos que entender que no se trata simplemente de preocuparnos por la contaminación que nos genera problemas a nosotros. De hecho, eso nos viene preocupando ya desde hace algunas décadas, y en el marco de los derechos humanos aparecieron los derechos ambientales. El derecho a proteger nuestro entorno natural. Eso está muy bien, pero eso no es suficiente. Cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, damos un paso más allá. Y en ese sentido, yo creo que es importantísimo ir saliendo de la visión antropocéntrica, de esta civilización antropocéntrica, a una civilización biocéntrica. Los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra, suponen en sí un profundo cambio civilizatorio. Y entonces aquí el punto de partida para el caso de Ecuador y muchas otras partes del planeta se encuentra en los aportes y las luchas del mundo indígena. Cuando los indígenas hablan de la Pachamama, de la madre tierra, no lo hacen como una metáfora, lo hacen como uma realidade indiscutível. Que alguns espaços, né, instrumentais de defesa dos direitos das comunidades, da preservação dos territórios, dos ecossistemas, são espaços que
pela nossa experiência, pelo nosso olhar, estão cada vez mais impregnados de violações que são metódicas, né? Nós estamos vendo que, na verdade, nesses 4 grandes projetos minerários que tramitam no Rio Grande do Sul, pelo menos, existem semelhanças procedimentais, existem violações ao direito da informação, da participação, da escuta, da opinião livre, informada, das consultas prévias, que se repetem, né? Então, esse uso instrumental, ele é fundamental, mas nós também precisamos ter essa consciência de que nós precisamos ocupar os espaços fora dessas esferas processuais, digamos assim, formais. Porque o que nós precisamos também nos lembrar sempre, né? Que, infelizmente, nós temos hoje um plano estadual de mineração, né, que foi feito, que foi construído durante o governo Sartori, né, estando à frente um então secretário de Minas e Energia, que desembarcou daquele governo e depois embarcou no novo governo Eduardo Leite e hoje ocupa a cadeira de secretário do Meio Ambiente. E esse Plano Estadual da Mineração, ele foi construído, por incrível que pareça, pelas empresas interessadas em minerar no Rio Grande do Sul e pelos sindicatos dessas empresas, sem a participação mínima da sociedade civil. Sequer o Ministério Público foi chamado para integrar a discussão do Plano Estadual de Mineração. Então, nós precisamos lembrar que hoje nós temos, infelizmente, uma secretaria e a própria Fundação Estadual de Proteção Ambiental, em parte, comprometida com esse viés do governo, né? Que é exatamente o viés de entreguismo e de desenvolvimento dessas novas, velhas matrizes energéticas, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ocupar esses espaços, fazer o uso dos instrumentos formais que existem no direito, né? Impugnar, se fazer ser ouvido, participar das audiências públicas, sim, participar com todas as limitações do zoneamento econômico-ecológico, mas sabendo que essas consultas e esses espaços que nos são ofertados, eles já têm sido muito limitados exatamente a priori, né, com o viés desse governo que exatamente quer minerar e que quer abrir as portas e propiciar um trabalho muito mais confortável e muito mais eficiente para os empreendedores e não para as comunidades afetadas. E desta forma justificaram a invasão e a paralisação das atividades daquela mineradora na manhã desta quinta-feira. A situação desta poeira, por exemplo, a mina do jeito que está aqui, com aquela população, está muito perto, está a estragar a nós, está a matar a nós. E quando vamos no governo, quando vamos à empresa Vale diz, vão ter com o vosso governo. E queremos mandar parar as minas. Depois de nos reassentar, devem continuar com as atividades. Sem isso, nós prometemos queimar as máquinas. Aqueles moradores dizem já terem perdido a esperança em relação às autoridades governamentais do distrito, pois já por várias vezes fizeram chegar a preocupação ao governo e a resposta que recebem é sempre a mesma. Céu aberto, poluição bem perto, metal pesado pelo chão. Mineração no delta, poluição bem certa, névoa de chumbo no Guaíba. Metal pesado em nuvens cinzas. Na região de Porto Alegre, conflui um conjunto de rios e arroios, né, de toda a região nordeste do Rio Grande do Sul.
Esta região onde pretende instalar a mina Guaíba, ela é um patrimônio hídrico do Rio Grande do Sul e do sul do Brasil, aonde se inclui o nosso santuário ecológico, o Parque Estadual do Delta do Jacuí. Dentro dessa área, digamos assim, pelo menos a metade dela teria a necessidade de remoção, a retirada de vegetação, e que, ao mesmo tempo, essa vegetação ela corresponde, em parte, dentro do polígono, da área, do núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, e também outras áreas referentes à Lei da Mata Atlântica. Então, nós temos até um documento que é do Comitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que se colocou contrária a essa localização, né? Totalmente incompatível com a biodiversidade que existe ali. Tanto a fauna foi mal caracterizada, não existe nenhuma uma suficiência de amostra que possa dizer que é seguro, ou minimamente seguro. A vegetação está mal caracterizada e, como Mata Atlântica, em unidade de conservação, de proteção integral, ao lado da proteção integral e de uso sustentável, carvão não é uso sustentável de jeito nenhum. Então, a gente fez estudos também na região ali de Candiota, onde até o Paulo comentou, a região de Candiota, Olha Negra, Bagé, e tem registros, né, a própria FEPAM tem documentos publicados já, relatórios, que demonstram danos ambientais naquela região, ocasionadas pela extração de carvão. E estudos feitos, inclusive, na região de Santa Catarina, onde também existe, né, estudos publicados até, que ocorrem os danos tanto na população quanto na fauna, no meio biótico, na fauna e na flora. E os danos, as mitigações que foram feitas no local são incompatíveis, né? Não vai tornar aquele ambiente, não vai conseguir reestruturar aquele ambiente que era antes. Fumo de ulha turfa, a natureza murcha, não passará em brancas nuvens. A omissão de quem não sabe que é refém da maldição da grana suja, medusa na escuridão. É uma área de várzea, de banhadão, né? Em boa parte, tanto é que se prestava para orizicultura, e agora tem o arroz orgânico também lá. Ele vai passar por uma topografia de muitos metros acima, ou seja, nós tínhamos uma área que absorvia água, nós tínhamos uma área com um tipo de cobertura vegetal, agora nós teremos uma área elevada, e isso aí, inclusive, poderá mudar o regime dos ventos, mudar o microclima, ambiente, inclusive com repercussão desses fatores, regime de ventos, para a região metropolitana de Porto Alegre. O principal problema, né, de minerar numa região úmida, como propõe, é a drenagem ácida de mina, né, que reduz o pH da água e dissolve metais pesados. A própria Copelmo já foi multada, pelo menos nos últimos anos, em quatro grandes multas, né, por vazamento, por extravasamento, contaminação dos cursos d'água. Essa mina pretende instalá-la bem no centro, no coração da região metropolitana, a apenas 9 quilômetros do Dourado do Sul, 11 de Guaíba, 16 quilômetros do centro de Porto Alegre e muito próximo da água que bebemos. Veja aqui o tamanho da mina Guaíba, né? Ela tem cerca de 8 quilômetros por 4, ela é quase do tamanho de toda a região norte de Porto Alegre, mas muito próxima também dos pontos de captação de água, e além disso, ela terá uma profundidade de 110 metros. Se você imagina uma cidade com um perfil edificado de 25 metros, né, isso dá 4 vezes esta área, né, quase da grande, da região norte de Porto Alegre.
Além disso, as emergências potenciais, né? A ET, ela seria instalada a apenas 5 metros de elevação, né? Bem no lado ali do Jacuí, como você está vendo na imagem. Imaginem, né? Uma enchente, como está ocorrendo nesse momento no Rio Grande do Sul, poderia, então, simplesmente lavar os efluentes tóxicos dessa mina. E aqui temos uma animação sobre o esgotamento do aquífero. Sim, para chegar a 110 metros de profundidade onde está o carvão, é preciso esgotar um aquífero, né, com uma velocidade de 40 mil metros cúbicos por dia. Né? Isso equivale a meio quilômetro cúbico, ou seja, né, a metade do volume do Lago Guaíba. Né? E para realizar esse esgotamento do aquífero, gera-se um cone de depressão do lençol freático, atingindo toda essa área que você está vendo, né? Que pode levar a inúmeras depressões do terreno, falta d'água, etc. Né? Além disso, eles pretendem colocar os rejeitos contaminados, né, no piso dessa enorme cava e depois soterrar esses contaminantes, né, com rejeitos estéreis. Então, nós vamos ter uma espécie de um tanque ácido, né, produzindo drenagem ácida por um longo tempo. Esse poluente, né, proveniente da extração do carvão, ele vai estar ali na atmosfera, então, com a chuva, ele vai ser depositado novamente no solo, né, podendo atingir, então, camadas inferiores do solo, atingir o lençol freático. Parece trovoada, não parece? É trovoada, sim, mas de explosões de dinamite para extração de carvão a céu aberto, cujo fumo cobre por completo a Vila Municipal de Moatize, na província de Tete. Dia sim, dia não, esta é a realidade vivida pelos habitantes desta região, rica em carvão mineral. O resultado é a poluição do ar e dos rios, colocando em grave risco a vida de pessoas e de animais. E ainda assim, as empresas que extraem carvão nesta região dizem que os níveis de poluição ainda são toleráveis e inofensivos. No momento que tu está extraindo, cavando o solo, extraindo esse carvão, esse poluente ele já começa a ser disperso. Dependendo das correntes de vento, eles são dispersados a mais de 200 quilômetros, então não é só aquela região que vai ser atingida, né? Vai ser toda a região no entorno e muito mais. Então, esse material particulado tem vários outros poluentes, como metais, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são os HPAs, onde tem vários que são considerados como mutagênicos e carcinogênicos, né? Então, esses poluentes eles ficam absorvidos ali no material particulado e são levados pelas correntes climáticas, pelas correntes de ar. Entre os vários fatores de risco, né, a poluição atmosférica já é o 5º fator de risco que mais mata pessoas no mundo, então é uma preocupação bem importante que a gente não pode desconsiderar. E a gente, quando pensa na mina, ela não deve ser vista só como a mina em si, mas todo o complexo carboquímico que vai se formar e toda a mudança também na rede de transporte, quer dizer, os caminhões que vão transportar esse material para ser utilizado, então, para ser esse carvão, para ser transformado, que vai causar, então, o aumento não só do material particulado, que está diretamente relacionado com a mina, mas também de outros poluentes, como o dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, compostos orgânicos voláteis, etc. Então, uma gama de poluentes que vão interagir e tem potencial, então, cumulativo de causar dano. Tem muitos estudos mostrando que o conhecimento científico já está muito sedimentado
que se a gente detecta material particulado, esse bem fininho, PM2.5, isso é muito grave, isso aumenta a mortalidade de forma muito robusta, a gente pode dizer isso com segurança. Então, de todos os problemas que a mina de carvão vai trazer, e que são múltiplos e se retroalimentam, a gente pode focar com segurança no material particulado fino, esse 2.5, e dizer que só ele já é o suficiente para a gente desconstruir essa promessa de que uma mina de carvão seria bom para Porto Alegre. Ilha das Flores, Nossa Senhora das Dores do Pulmão, viu metal de porte, Nossa Senhora da morte do carvão. Ilha dos marinheiros, o Deus dinheiro, exploração. Bem rapidamente, o que essa poluição PM2,5, como é que ela age? Então, ela entra no sistema respiratório, as partículas que são maiores, então, entre 2,5 e 10, elas podem ter ações nos brônquios ou até piorar as doenças, sintomas respiratórios, mas essas partículas menores, então PM2,5, elas vão, além de elas causar esses danos no pulmão, elas entram na circulação e vão para todos os outros órgãos do corpo. Então, elas vão produzir mediadores inflamatórios, causar alterações com aterosclerose. Então, vão agir em vários sistemas inflamatórios e também sistemas que podem levar a câncer, que depois a Lavínia vai falar. Na parte cerebral vai ter AVCs, vai ter demência, vai ter doença de Parkinson. Uma série de alergias a pessoa vai desenvolver, então desde conjuntivite, rinite, a piora da asma, então pela presença dessas substâncias no ar. Vai causar também doenças cardíacas, como infartos, está associado com o aumento do número de casos de descompensação da hipertensão, doença cardíaca congestiva, arritmias cardíacas. No pulmão, então, vai causar bronquite crônica, enfisema, né? A gente chama essa doença de DPOC, asma, pode causar câncer de pulmão, né? Bronquites, né? Tem ação também gastrointestinal, então, no fígado, né? Então, causando câncer até de fígado, né? Leucemia, né? Então, anemia, está associada também a PM2,5 com o aparecimento e a descompensação de diabetes, com obesidade, né? Então, uma série de doenças de câncer em vários locais, câncer de bexiga, câncer de rim, né, doenças reumatológicas também e de pele. Então, todas essas doenças, elas podem iniciar e podem piorar pelos níveis aumentados dessa poluição. E a gente também viu que ao longo dos últimos anos, aumenta a fração de pessoas no mundo que morrem por causa dessas doenças. Então, aqui vocês veem de 1990 para 2015, então, gradativamente vai aumentando a percentagem dessas doenças que acabam matando, e tudo, essas mortes, elas são atribuídas à poluição atmosférica.
Na China, a forte poluição do ar deixou 23 cidades em alerta vermelho desde o fim de semana. O índice de partículas finas no ar, aquelas que podem se infiltrar nos pulmões, chegou a um nível 9 vezes mais alto que o máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. As ruas foram tomadas por uma camada de poluição que dificultava a visibilidade. Voos foram cancelados e escolas e fábricas ficaram fechadas hoje. Os hospitais registraram aumento no número de pacientes com doenças respiratórias. O que também se sabe que aumenta o número de internações hospitalares e atendimentos nos momentos em que as concentrações de PM2,5 e PM10 estão elevadas. Em várias cidades do mundo isso já também foi comprovado. E se nós acrescentarmos, além desse tipo de exposição que nós já temos, pela poluição urbana, mais uma poluição vinda da mina, nós vamos ter um acréscimo importante de carga a qual toda a população vai estar exposta. A Marli falou antes também essa questão básica da matéria particulada, especialmente essa pequenininha PM2,5, tá? Que são micrômetros, a gente não vê. Ela, assim como entra na corrente sanguínea e vai para todos os órgãos, eu botei aqui umas figurinhas para vocês entenderem, ela também chega, os produtos dela chegam também nesse nosso material genético aqui, tá? E é o que a gente chama de adutos, é um nome que veio do inglês, mas adutos porque essas substâncias ficam literalmente, as substâncias químicas podem se ligar ao DNA, tá? E o que acontece? Geralmente, nós temos dois desfechos principais aqui, tá? Ou a célula pode morrer, e isso já é um problema, porque se eu tiver morte celular com muito maior frequência do que o esperado, eu posso ter uma série de doenças, além do envelhecimento precoce, tá? Mas também a outra consequência é que esse material genético começa a não funcionar bem, e eu posso ter mutações. E essas mutações, quando acontecem nas nossas células somáticas, que são as células do corpo de uma maneira geral, a consequência mais imediata, com resultados visíveis e danosos, é o câncer, tá? Digo mais imediata, vocês podem pensar, puxa, mas o câncer leva anos para aparecer, é verdade, mas a outra consequência é que se essas mutações, e por isso, se essas mutações acontecem nas células reprodutoras, tá, nos óvulos ou nos espermatozoides, ou nas células que vão dar origem aos óvulos, tá, nós vamos ter um problema sério que é mutações que podem passar para gerações futuras. Vocês viram, essas partículas são pequenininhas e elas vão passar, elas passam para a corrente sanguínea, elas vão lá no núcleo da célula e passam também pela barreira placentária. Outra coisa, elas vão inclusive para o cérebro. Então, vocês viram que nos adultos a gente pode ter consequências como Parkinson, como Alzheimer, que estão relacionados a processos inflamatórios também, mas nós podemos ter anomalias congênitas, que são malformações, que a gente chama, problemas na formação dos órgãos também, tá? Então, realmente, assim, não há nenhum benefício que a gente consiga ver que justifique todos esses riscos. Chá de carvão. Então aqui vocês veem as imagens aí dos trabalhadores de carvão aqui no Rio Grande do Sul nessa época, década de 70. Era uma extração mineral de subsolo. Vocês veem aqui, ele está fazendo a perfuração da boca da mina, né? As minas estavam realmente muito profundas, as jazidas eram profundas nessa região, né? Então é um tipo de trabalho muito desgastante, e esses indivíduos, eles com o tempo adoeciam principalmente de uma doença chamada pneumoconiose, pelo tipo de exposição que eles tinham a nível de concentração muito grande de poeira,
contendo tanto carvão como sílica, que são duas substâncias minerais, 2 elementos que causam esse problema respiratório. Esse aqui é um caso de pneumoconiose, silicose, um caso avançado. Existem 4 formas principais. Essa aqui é a evolução da forma crônica, que é a mais comum. Essa é uma doença que leva, assim, em torno de 10 a 15 anos. É necessário uma exposição mais prolongada. Vai havendo um comprometimento progressivo do pulmão, que é um processo que a gente chama de fibrose, né? E esses indivíduos, eles acabam morrendo por insuficiência respiratória e por descompensação cardíaca. É uma doença incurável. Então, é uma situação que tem que ser descoberta muito precocemente para que, pelo menos, fique estável. Isso se faz através do raio-x de pulmão. Em que nós ainda monetarizamos, inclusive, a saúde de quem trabalha. Ou seja, o nosso modelo de organização social não é só a venda do tempo de vida por salário, é a venda do tempo de vida e da saúde por salário. E a saúde é vendida mediante pagamento de um adicional irrisório. Né? Se nós pensarmos no que é o adicional de insalubridade, o adicional de insalubridade é calculado de acordo com a jurisprudência majoritária, com o entendimento majoritário dos tribunais, sobre o salário mínimo, e é de 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade em que nós aceitamos trocar tempo de vida e saúde, portanto, qualidade de vida, quantidade de vida, por um dinheiro que é absolutamente irrisório, ainda que não fosse, teria que ser questionado. E tudo isso diante de uma possibilidade tecnológica que poderia nos trazer, em 2020, a possibilidade de trabalhar menos, inclusive de questionar essa necessidade de troca. Alterações, danos ambientais, transformações territoriais, elas afetam diretamente a saúde física, psicológica, né? Afeta diretamente as relações sociais. Especialmente no campo dos grandes empreendimentos, e a mega mineração, ela ocupa esse lugar, né, no campo dos empreendimentos, a gente já tem evidências, né, de que a implantação de um empreendimento dessa envergadura, além de gerar, como o Dr. Carlos muito bem colocou, né, esses importantes danos respiratórios à saúde, eles também estão atrelados a situações de violência, a insegurança alimentar, a prejuízos, né, nas condições de vida, de trabalho, muitas vezes ao desmonte das relações sociais e comunitárias. Mesmo um projeto que ocorra como planejado, ele geralmente, quase todas as vezes, envolve deslocamento das famílias, comunidades que vivem no território onde esse empreendimento será construído, né, onde o carvão será explorado, né? A insegurança, ela tá sempre presente, né? Essa coisa de que, nossa, é onde eu moro, né? Começamos por aí. E para onde é que eu vou, né? Primeiro, quando? Essa é a pergunta que a gente faz fez em todas as audiências, todas as possibilidades de fala pública, a gente diz isso, né? Bom, quando que é? Para onde que eu vou? O que vai acontecer comigo? E uma das informações que a gente teve acesso, que não foi trazida pela empresa em momento nenhum, mas que veio através de um documento que foi protocolado no INCRA, que é um protocolo de intenções da empresa, que foi feito lá atrás para falar do projeto, diz o seguinte, textualmente, assim, a empresa escreveu lá, né, que firmou esse compromisso que as famílias vão ser contatadas, vão ser conversadas a ver como é que sai, como é que não sai, quando o empreendimento chegar a 2 quilômetros da sua residência. Agora a gente faz o cálculo, né? O que são 2 quilômetros daquelas máquinas, das explosões, daquelas mega máquinas, porque é mega mineração mesmo que a gente está falando, né? São mega máquinas, é mega área, tudo mega, né? Aqui, a 2 quilômetros da tua casa, assim, né? Então, assim, não tem saúde que vai resistir a isso, nem sanidade mental, as pessoas vão acabar, né, saindo. E é por isso que a gente está fazendo essa luta, porque a gente não quer sair. Muito rápida, porque tu tem aquilo, eu vou fazer uma estufa, mas e se eu vou sair daqui? Não, então eu vou ter que esperar para construir uma estufa. Vou construir alguma coisa para minha casa, um cômodo para ficar melhor. Não posso construir nesse momento porque eu não sei o que vai ser da minha vida, né? Sim.
Então isso impactou, foi um impacto muito rápido que a gente sentiu e obviamente sem contar os impactos pós-instalação, porque no IARIMA consta que se houver remoção, só vai haver remoção da família quando a cava estiver próxima. Então vai haver escavação com famílias morando na área. Para nós isso é muito complicado, né? Aqui não conheço alguém que diga sim à própria extinção. Dizemos não a essa insanidade, um grande não a esse absurdo que é a mega mineração. Quem aqui quer ver suas crianças com as máscaras no rosto e não a festa, e sim a poluição? Quem aqui achar que é exagero deve ter muito dinheiro pra fugir quando o vento virar na sua direção. Aqui não conheço alguém que diga sim à própria extinção. Dizemos não a essa insanidade. Então, quando a gente olha para cá e a gente vê esses impactos da qualidade do ar, a gente sabe que isso vai aumentar os extremos de temperatura, alterar padrão de chuva, aumenta o nível do mar e aumenta o número de desastres naturais. Quando aumenta isso, aumenta o número de incêndio, aumenta o número de seca, aumenta o número de enchente, de ondas de calor. Todo mundo sabe o quão quente Porto Alegre é no verão. E isso não é à toa, isso vem piorando ao longo dos anos. Isso vai causando, né, a perda de biodiversidade, colapso dos ecossistemas, e a gente não precisa de mais colapso do que a gente já tem vivido. Daquilo que a gente tem chamado recentemente de emergência climática. Né? Isso tem sido um termo usado mais recentemente para dar conta da gravidade do problema, dado que mudança pode até ser algo positivo, né? Mas não é disso que se trata. Se trata de uma emergência, envolve riscos extremamente elevados para a humanidade, para a civilização e para a própria biosfera do planeta. Eu digo não ao poder da destruição. Eu digo sim a um futuro com saúde, a quem virá depois de mim. Eu digo sim a um futuro com saúde, a quem virá depois de mim. É preciso que a gente entenda que existe um limite para a emissão de carbono. Nas emissões globais, hoje nós estamos em 8,8 pentagramas de carbono emitidos anualmente. 7,7 é a responsabilidade, ou seja, a maior parte, né, é a responsabilidade das emissões de combustíveis fósseis. A mineração e o processamento de minérios respondem diretamente por cerca de 1/3 da pegada de carbono, e o carvão responde por cerca de 1/3 da pegada da mineração. Mas, no que tange a quase 70%, são 2/3 das emissões globais, elas estão relacionadas diretamente ao uso de carvão, petróleo e gás como fonte de energia. O carvão entra com muita facilidade na matriz energética atual. E isso é um risco enorme, porque numa situação de crise se apela para o que tem mais barato. E é importante que o carvão não seja essa opção. Se o carvão substituir o petróleo, aí vai ser o fim da vida na Terra. Quem aqui quiser respirar pó de carvão, levanta a mão. Levanta a mão. É preciso que 88% do carvão, petróleo e gás permaneça no subsolo. Isso implica, portanto, que a maioria das jazidas desses combustíveis simplesmente não pode ser explorada. Ponto. É uma questão matemática e física.
Não é possível achar que dá para você negociar com a física do clima. Ou seja, o abandono do carvão como fonte de energia já nas próximas 2 décadas. O impedimento de novos empreendimentos de carvão. Isso tudo deveria ser lei. Se essa mineradora realmente se instalar aqui, ela vai na contramão de todo o esforço mundial para a redução dos gases do efeito estufa, principalmente CO2, né, já que com a exploração do carvão mineral ele é um dos maiores responsáveis pela emissão desse gás, como também o comprometimento nacional, né, que justamente de reduzir os impactos até 2030, até porque esse projeto da Copelme, ela visa explorar aquela área até 2052. Então, realmente, ultrapassando em 22 anos a meta de emissão, que, como dito pelos colegas, ela é urgente, ela não é negociável. Como o desmatamento é um dos responsáveis também pela emissão dos gases do efeito estufa, o desmatamento e queimadas, isso também vai acontecer que vai prejudicar porque vai desmatar áreas e vai aumentar a emissão, vai aumentar essa questão da desertificação das terras, seja porque em área que minera não tem mais como plantar, seja porque o aumento desses gases do efeito estufa vai gerar justamente a desertificação de uma forma geral. E as mudanças climáticas nos afetarão, e estão nos afetando, na verdade, tanto na questão da nossa saúde, como na questão da produção de alimentos. Então, simplesmente, se chegar um momento que se haverá dinheiro, não haverá o que comer, devido a essas questões. O volume de água que cai do céu continua o mesmo, mas a distribuição das chuvas no Brasil está mudando. O Ministério Público Federal recomendou a implantação imediata do racionamento de água na cidade de São Paulo. Tinha água até aqui em cima onde a gente está, para vocês verem que agora está virando um pasto, acabou toda a água. A seca atinge o segundo maior reservatório de água do estado. Em Salesópolis, agricultores já sofrem com a escassez de água. Carvão a céu aberto, poluição bem perto, metal pesado pelo chão. Mineração no delta, poluição bem... A maioria dos participantes, a maioria da comunidade, tanto lá de Eldorado, quanto dos outros locais aqui em Porto Alegre, onde teve também, é contrária à mega mineração. Mesmo a gente sabendo que são só 2, né, que são as oficiais da FEPAM, as audiências públicas. As outras foram o Ministério Público, OAB, Câmara de Vereadores, né? E essas todas foram contabilizadas no estudo aí do Rafael aí, do Pedro Luz. Esse estudo mostra que não há licença social. Todos os sinais que nós estamos tendo é de que não há licença social, não foi otorgada essa licença social. Os moradores da cidade, pelos bairros, conversar na rua com os moradores, tu vê, eu acho que é em torno de 80%, 90% da população não quer. Muitos moradores também que vinham de Butiá, fugindo da mineração, vieram parar em Eldorado do Sul e quando ficaram sabendo da mineração, eles tomaram esse susto, né? Mas se posicionaram radicalmente contra. Histórias de pessoas que, além de ter vindo de Butiá, perderam seus parentes por causa de câncer, por causa do que gerou trabalhando na área da mineração, né? E isso acabou instigando cada vez mais essa luta. Vão continuar e tão firme na luta, porque as pessoas, elas passam, elas perguntam, elas querem saber como está a situação da mina, e elas estão conscientes de que tem um posicionamento firme e forte contra esse projeto. E a comunidade em si, desde quando ela ficou sabendo do projeto, ela dizia não. E isso foi o que eu acho que trouxe muita motivação para nós, de estar firme nessa luta, de conscientizar, de estar mostrando para a população que ela tem voz e ela tem poder. Acredito que as famílias sabem de fato do que está acontecendo, né? Porque o pessoal acha que é fácil vir iludir agricultor. Hoje em dia os agricultores estão tendo mais acesso às informações, internet e outros meios que vão se prevalendo das informações corretas, né?
A gente não quer sair porque tem um projeto aqui, que é o projeto da reforma agrária, que por todos os problemas que se tem, e são muitos, a gente sabe, poderia fazer uma outra live só sobre isso, ainda tem muita qualidade de vida, ainda tem criança brincando na rua. Então, assim, essa é uma qualidade de vida que não tem o que pague. É difícil medir. A Camila, a Lorena, quando estiveram aqui para fazer as entrevistas conosco, a gente falava muito sobre isso, né? Não tem como pagar, não se paga isso, né? Esse projeto, esse sonho de viver em paz, num local com qualidade de vida, com água boa, com boas relações na vizinhança, espaço, é para assegurar isso, e o projeto que aqui, né, de tentar resgatar a cultura e a educação aqui, que a gente não quer que a mina seja vencedora nesse processo. A natureza murchar não passará em brancas nuvens. A omissão de quem não sabe que é refém da maldição. Nessa história de dizer não à mineração dos nossos territórios, né, temos toda essa experiência dos territórios livres de mineração. Tem um caso muito interessante de El Salvador, que conseguiu, através de plebiscito popular, dizer não à mineração de ouro, né? Isso é uma vitória muito importante, uma vitória popular, que nasce um pouco dessas iniciativas que a gente pode construir e fortalecer. Então, eu acho que a gente tem que, quanto mais popularizar esse debate da mineração, mais importante, quando a gente tiver cada vez maior informações para os territórios e que eles possam debater, inclusive sobre o direito de dizer não à mineração, são fundamentais essas iniciativas. A vida não carvão. Para viver tranquilo, tão tranquilo, manter criança, só isso mesmo. Para isso que é criança serve. Não é para fazer qualquer coisa cima da terra. Nossa Senhora da morte do carvão. Ilha dos marinheiros, o Deus dinheiro, exploração. Mina Guaíba, o negócio da China é bucha de carvão. Não passará em brancas nuvens. A omissão de quem não sabe que é refém da maldição da grana suja. Medusa na escuridão. Nós temos CPF, RG e somos eleitores. E nós precisamos ser ouvidos. E não é a FUNAI que vai falar por nós. É nós falando por nós, indígena falando de indígena. E se depender de nós, você não vai colocar esse prêmio de dinheiro nas nossas terras. Guaíba,
de carvão.